Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Poucas coisas são tão mal explicadas e caricatas como a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808. Gente, são séries, filmes, novelas, livros didáticos mais antigos e o próprio senso comum sempre reafirmando que os portugueses vieram para cá fugindo do Napoleão em um ato de covardia e medo e muitas vezes dizendo que eles vieram para cá para se proteger enquanto sacrificavam o povo português. Então é muito importante a gente entender as nuances e é para isso que eu estou aqui hoje, para expor alguns mitos e falar o que de fato aconteceu para os portugueses vierem para cá. Antes de eu contar essa história, vocês já sabem. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 1.700 inscritos. Não se esqueçam que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo as referências que eu uso, assim como também as minhas redes sociais, com foco para o meu Instagram, que eu estou fazendo conteúdo diário sobre história e política. Segue lá. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. Falar da transferência da família real portuguesa para o Brasil não começa com Napoleão. Não começa nem em 1808 ou nos anos anteriores do século XIX. Isso que a gente vai falar agora está inserido no contexto da crise do sistema colonial. Uma tese que já tem muitas críticas, mas que exibe um contexto geral, explicada pelo historiador brasileiro Fernando Novaes. Essa ideia parte do princípio que no século XVIII, principalmente a partir de 1750, nós estamos assistindo transformações do próprio aparato do antigo regime. O sistema de ordens, como o monarca executava seu poder, como funcionava a economia colonial, entre várias outras formas que atacaram muitos países da Europa. E nisso, alguns países que estavam relativamente fracos, como Portugal e Espanha, sentiram bem essa questão das transformações e isso passou bastante para o sistema colonial em si. É nesse momento que vemos um decréscimo, menos lucros para Portugal e Espanha, começam a existir questionamentos sobre a ordem colonial existente e isso exige dos monarcas soluções para manter o poder acontecendo. É nesse quesito que o Novaes fala, por exemplo, que existe uma renovação da ordem colonial e que novos imaginários e jeitos de se fazer política, bebendo principalmente também de algumas obras iluministas, vão ser o novo cenário da economia colonial europeia. E nisso vamos dar o nome de despotismo esclarecido. A nova arquitetura que vai se moldar nesses reinos, como Portugal e Espanha, vai se fazer refletir em algumas revoltas nas colônias do continente americano. Afinal de contas, para eles manterem o poder, a administração colonial e reforçar o poder da monarquia metropolitana de cada país, tanto Portugal como Espanha, nós vemos aqui, principalmente no caso português, uma forçação maior na administração colonial. Vemos os aumentos de impostos, vemos os planos maiores de você administrar a colônia com projetos mais longínquos, assim como também ideias para você articular a sociedade portuguesa que no caso estava no Brasil. Lembrando que não existia a ideia de nação de brasileiro. A pessoa que morava no território do Brasil era português, como alguém, por exemplo, na Índia, como alguém em Angola, como alguém nas Ilhas Canárias. E esse é o panorama da crise do sistema colonial que vai gerar todo o contexto que vai ser um dos principais fatores para a família real portuguesa sair de Portugal e vir para o Brasil em 1808. Porque, afinal de contas, do mesmo jeito que eles estão optando para resolver essa crise e fortalecer o poder colonial, uma mentalidade de manutenção do poder do soberano está sendo muito desenvolvida. É o medo da monarquia portuguesa não conseguir manter as suas colônias e, principalmente, que ideias que limitassem o poder do soberano acabassem se propagando por todos os limites do império mesmo. Gente, era século XVIII. A gente já tinha alguns escritos iluministas das mais variadas formas que queriam fazer novas formas de política que não fosse o tradicional, a tradicional força do soberano. Assim como a gente já tinha tido a independência dos Estados Unidos. Então é bem interessante a gente ver que no fim do século XVIII a ideia de medo estava muito forte. E quando estoura a Revolução Francesa em 1789, aí não tem jeito. O medo de se perder, o controle colonial, o medo dessa fama, dessa ideia de você cortar a cabeça do rei, ou pelo menos colocar uma constituição, acaba amedrontando muitas famílias europeias. E no caso também a portuguesa,
E é nesse momento que eu começo a utilizar as teses do professor João Garrido Pimenta e da professora Andreas Lehmann, da USP, os dois. Eles vão falar que esse contexto de revoluções que vão acontecendo a partir da Revolução Francesa, e mesmo pegando o exemplo da independência dos Estados Unidos, amedrontam demais a Europa, chocam bastante, e pior, esse contexto de era das revoluções acaba possibilitando a emergência de uma figura militar gigantesca que foi Napoleão Bonaparte. E o Napoleão, ele não apenas assustava porque ele conquistava territórios e não perdia. Ele assustava porque na cabeça dos monarcas da época, principalmente a partir do momento que ele começa a guerrear com mais força, isso se dá a partir de 1799, a ideia é que o Napoleão estava levando os ideais da Revolução Francesa, acabando com as monarquias tradicionais, com os privilégios já estabelecidos em várias nações da Europa, e a própria ideia das monarquias de manter o seu poder a todo custo, que já existia desde essa crise, vão ter que lidar agora com o Napoleão, levando ideias, fazendo novos regimes legislativos e derrotando exércitos tradicionais. Essa é a ideia, esse significado do Napoleão que vai fazer todo o caldo, que vai possibilitar a ideia da família real portuguesa ir para o Brasil. Não é por covardia. A ideia principal que você vai ter ali é querer manter a monarquia de Bragança como Portugal era. Era manter os privilégios, os regimes já instituídos, manter o fortalecimento. Porque, afinal de contas, eles já tinham lá em Portugal um exemplo muito ruim, que era a Espanha, que tinha sido dominada por Napoleão já em 1804, entre 1805 também, e que, de consequência, teve todas as suas colônias na Espanha com projetos políticos alternativos, forçando revoltas e autonomia, que depois, inclusive, acabariam indo para a independência delas, mas isso eles não sabiam, isso aí é só depois. Mas o ponto é que tinha esse medo que o Império Português, que tinha colônias na América como o Brasil, na África, na Ásia, tinha medo que, com Napoleão levando a guerra até Portugal, derrotando o exército português, eles iriam perder não só o território de Portugal mesmo, lá na Península Ibérica, mas sim perder todo o império que eles tinham construído há mais de 3 séculos. Napoleão institui o bloqueio continental, fazendo com que os países da Europa não pudessem ter relações com a Inglaterra, senão ele ia invadir. Portugal tinha forte relação econômica com os ingleses. E eles não podiam ficar nessa situação de ou obedecer Napoleão ou continuar fazendo os negócios econômicos com a Inglaterra. Era muito complicado. E o príncipe João, que ainda não era rei, quem era a rainha era a Dona Maria I, sua mãe, que sofria de enfermidades psiquiátricas, e o príncipe João governava em seu nome. Ele se colocou numa missão diplomática muito complicada. Manteve a neutralidade de Portugal enquanto os países da Europa lutavam com Napoleão, fazia certos agrados diplomáticos ao Napoleão, falando que ia romper com a Inglaterra mesmo, e estava tudo bem, ao mesmo tempo que secretamente ele se reunia com os ingleses, já articulando o plano de transferência da corte portuguesa para o Brasil. Justamente com essa ideia clara de manter, de continuar a corte portuguesa sendo o símbolo máximo do Império Português, mesmo lá na colônia, e justamente mostrar que mesmo se Napoleão invadisse Portugal, a gente ainda teria as lideranças portuguesas governando de uma colônia muito relevante, que era o Brasil, e não teriam, na cabeça deles, eles pelo menos queriam evitar, situações semelhantes à da Espanha, com as colônias espanholas se aproveitando e pedindo mais autonomia, enquanto a corte espanhola tradicional estava completamente sem poder lá na Espanha, enquanto Napoleão estava governando por lá. E claro, a Inglaterra simbolizava naquele momento uma grande parceria, porque manteria as relações comerciais com Portugal, sendo assim privilegiada, tendo uma nação que não estava indo de encontro ao bloqueio continental, e forneceria a segurança necessária, como potência marítima que eles eram, para proteger a nobreza portuguesa até sua transferência para o Brasil. Todo mundo ganhava nesse momento. E foi uma grande conquista diplomática do príncipe João, que, pasmem, não tem esse papinho que ele estava com medo, que ele era um covarde. O cara fez um jogo político muito interessante com 2 potências enormes naquele momento, que era a França e a Inglaterra. Ele conseguiu fazer a transferência dos nobres portugueses para o Brasil, manteve relações comerciais com a Inglaterra e ainda ele vai fazer com que a monarquia se mantenha, que a administração colonial se mantenha. Principalmente porque ele vai estar governando, não vai acontecer que nem na Espanha, que a corte não estava lá com poder mais, e principalmente se mostrou um cara que conseguiria manter os negócios coloniais com os outros lugares do mundo, como África e Ásia. E é isso, galera.
Espero que esse vídeo aqui, um pouco curto, eu admito, tenha mostrado a vocês algumas teses historiográficas mais recentes que colocam principalmente a força da crise do sistema colonial como panorama para você fazer um fortalecimento do Império Português, para você ter esse imaginário de medo da monarquia portuguesa não conseguir manter o seu império colonial, da monarquia ser limitada, do soberano perder poder. Então a crise é muito importante como contexto. E aí Napoleão vem simbolizando o espírito da Revolução Francesa, também com grande potência militar, e aí Portugal tem que fazer um jogo diplomático que vai ser muito encorajado e bem visto, principalmente entre a população e entre a corte portuguesa em si. A cabeça do reino, do império, estaria fazendo sua manutenção e Portugal não perderia as suas colônias, como aconteceu, por exemplo, com a Espanha. Bom, espero que tenham gostado. Coloquem aqui uma sugestão nos comentários se querem que eu fale mais de Brasil Colônia ou de outros temas que vocês preferirem. E eu vejo vocês na quinta-feira com mais um Direto do Forno. Até lá!